Olá, bom dia. Meu nome é Carlos Moresco Meu nome é Luciano Minella. e na coluna Dinheiro desta semana falaremos um pouco sobre as notícias do mercado financeiro da última semana e também trazemos aqui uma pergunta do nosso seguidor Marcelo, que nos enviou a seguinte pergunta: qual é o melhor investimento para mim? Bom, iniciando a semana com a cotação do dólar, o dólar fechou a semana cotado a R$ 5,47, com uma leve queda de 0,2% na semana. Já o Ibovespa registrou a sua terceira queda semanal consecutiva, desta vez de 2%, encerrando o pregão aos 115.067 pontos. Perfeito. A semana ela iniciou com notícias bem positivas. A gente teve aí a chegada de mais de 10 milhões de doses da vacina AstraZeneca e, além disso, também mais de 5.400 litros de insumos liberados pela China para a fabricação, para a produção da Coronavac pelo Instituto Butantan. Na segunda-feira a gente teve a bolsa fechada, na realidade, devido aí ao feriado em São Paulo, mas ainda assim a gente teve uma notícia bem importante, que foi realmente o pedido aí da saída do diretor da Eletrobras, e isso aí, sem dúvida nenhuma, trouxe algumas quedas para a cotação da empresa e acabou movimentando bastante o mercado aí na terça-feira. A gente teve, além disso também, saíram algumas notícias que fazem a gente acreditar que vai haver realmente uma alta na Selic, e os bancos já estão realmente vendo e recalculando aí essa expectativa para esse ano de 2021 relativo ao nosso CDI. Já no nosso cenário local, as disputas políticas agravaram a crise sanitária e trazem muitas incertezas para o mercado, mantendo o risco fiscal sob o radar dos investidores. Essa continua sendo a maior preocupação para os mercados, o nosso risco fiscal. Os dados do IBGE também apontaram uma taxa oficial de desemprego de 14,1%, com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Com relação à nossa inflação, a prévia de janeiro ficou em 0,78%, após um mês com mais de 1%, no mês de janeiro, a nossa inflação. No mercado americano, a gente teve um movimento bastante voltado para a área da especulação, realmente, o que pequenos investidores acabaram se juntando para ir realmente contra fundos de investimento. E isso acabou gerando aí manifestações por parte dos oficiais da Casa Branca. A gente teve também a divulgação do PIB dos Estados Unidos, que no último trimestre fechou aí com 4% de alta, o que acabou trazendo sim um otimismo para o mercado em geral. Porém, a gente teve o fechamento do ano deles com uma leve queda aí em torno de 3,5%. Então, esse movimento fez ainda com que fosse recalculada a expectativa para o PIB de 2021 e faz a gente acreditar que seja aí superior a 4% de alta. E agora nós vamos responder a pergunta do nosso seguidor Marcelo, que nos perguntou qual que é o melhor investimento para ele ou qual o melhor investimento de se fazer atualmente. Nós selecionamos essa pergunta, Luciano, porque realmente não existe uma fórmula pronta, uma resposta para a gente poder dar igual uma receita de bolo, Então, para cada investidor e para cada finalidade específica, existe um investimento ideal. E para isso nós trouxemos alguns questionamentos aqui, que vão ajudar você, investidor, a encontrar o investimento ideal que se aplica para o seu caso. Perfeito, Carlos. Isso que você comentou é muito importante, principalmente essa parte que você comentou que não existe uma fórmula realmente, não é realmente uma receita de bolo. E isso faz a gente se levar aí a algumas perguntas, como você comentou, e a principal delas é algo que você deve muito levar em consideração quando você vai escolher o teu investimento, qual é o objetivo para esse capital que você está investindo? E essa pergunta ela é bem simples e a gente consegue responder ela pelo seguinte fato. Quando você poupa o teu capital, seja ele para um investimento, seja comprar uma casa, seja comprar um carro, ou seja lá o que for, você precisa saber quanto você vai poupar, você precisa pensar realmente nos seus objetivos, sejam eles de curto, médio ou longo prazo, tá? E aí você vai conseguir saber quanto você precisa poupar, você vai precisar saber por quanto tempo você vai poupar isso, e é por isso que essa pergunta ela se torna tão importante. E não somente nos casos de adquirir algo, mas também pelo fato de que muitas pessoas guardam dinheiro, poupam e fazem os seus investimentos com um objetivo que muitas pessoas têm, que é o de adquirir a liberdade financeira, Você conseguir viver realmente com o rendimento que os seus investimentos te traz.
Então, seja isso adquirir algo ou chegar na independência financeira, essa é uma pergunta muito importante. Muito bem, Luciano. Uma outra pergunta que nós trazemos aqui para você que está nos acompanhando é: por quanto tempo este capital pode ficar investido? Essa pergunta tem relação direta com o primeiro ponto, né, que o Luciano comentou, que é qual o objetivo da aplicação. Então, dependendo do teu objetivo, né, a gente vai ter prazos, né, para estipular para esses objetivos, e o período que a gente tem essa disponibilidade para estar alongando, né, o prazo das nossas aplicações vai fazer muita diferença para os nossos investimentos, tanto relacionado à rentabilidade das aplicações quanto à tributação. Então, por exemplo, em títulos de renda fixa, hoje é possível sim a gente conseguir retornos mais interessantes, contanto que nós tenhamos, né, disponibilidade para estar resgatando esses investimentos após alguns anos. Então, seja num ativo de crédito privado, que seja indexado ao IPCA, a nossa inflação, ou a um CDB, por exemplo, pré-fixado, se a gente tiver disponibilidade para estar deixando esse capital alocado por 4, 5 anos ou mais, né, além de a gente pagar a alíquota mínima de tributação, que vai ser de 15%, nós vamos conseguir uma melhor rentabilidade. Já no caso dos investimentos de renda variável, é sempre interessante que nós tenhamos já essa visão de longo prazo, porque no curto prazo ele pode ser muito imprevisível. Existem diversos fatores que podem afetar os mercados que muitas vezes não estão dentro do nosso controle. Então é interessante que, pensando em um prazo mais longo, né, por mais que às vezes você tenha liquidez para estar resgatando essas aplicações, mas que você tenha esse viés de longo prazo para se recuperar de uma eventual perda que pode acontecer, né, como a renda é variável neste caso. Perfeito. A última pergunta que a gente traz aqui é outra que a gente não pode deixar de lado no momento de escolher o melhor investimento, é: qual que é o teu perfil de risco? E aí entra uma questão muito importante também, que é até algo que a gente já comentou em alguns programas passados aqui, sobre o tripé dos investimentos, né? Que é onde a gente fala que rentabilidade, liquidez e segurança, elas não andam juntas. A gente sempre vai ter que abrir mão de uma delas no momento de escolher o teu investimento. E aí entra aquela questão de que o investimento que ele tem um potencial maior de retorno, ele também pode vir acompanhado de um nível de risco maior. Quando a gente fala de risco, não necessariamente é o risco de você perder todo o teu capital investido, mas é um risco de oscilação realmente, conforme a gente vê até mesmo no próprio Ibovespa e outros índices também que a gente pode acompanhar. Então é muito importante levar isso em consideração. Sendo assim, até uma pergunta para você aí que nos assiste: qual que é o teu perfil de investidor? Porque hoje a gente sabe que existem 3 perfis, o conservador, o moderado e o agressivo, e a gente precisa ter isso em mente no momento de escolher. Então o perfil conservador, ele é aquele perfil realmente que prefere abdicar a mão dos lucros. Ele prefere abrir mão dos lucros dele para obter um retorno que seja comum, um retorno do CDI, por exemplo, seja isso 100%, 110% do CDI. Mas ele prefere algo que seja bem mais tranquilo, sem risco, sem volatilidade, né? O perfil moderado, ele já é um perfil que ele toma um risco, mas é um risco calculado. Então ele às vezes assume um pouquinho mais de risco ali para obter um rendimento um pouco maior do que o perfil conservador tem. E já o perfil agressivo, que é o perfil arrojado, né, é um perfil que ele prefere e foca realmente no lucro. Se ele vai ter uma queda no curto prazo ou não, para ele muitas vezes não faz diferença. O que ele quer é, no longo prazo, obter um rendimento realmente que seja superior ao que os outros perfis têm. Então fica essa pergunta para você aí que nos assiste: qual é o teu perfil de investidor? Pensa nisso, coloca isso na cabeça para que você consiga realmente chegar no investimento ideal para você, tá? Acho interessante também, para que a gente possa linkar todas essas perguntas, né, trazer alguns exemplos práticos onde a gente consiga pensar qual é o perfil conservador, qual é o perfil moderado e também linkar isso com os objetivos. Carlos, pode trazer isso para a gente? Com certeza. Bom, então vamos trazer alguns exemplos práticos aqui, né, para ficar um pouco mais tangível a gente entender essa questão de perfil e quais são os objetivos que a gente pode ter, né, pensando nas possibilidades de aplicações. Então, supondo aqui que o nosso primeiro objetivo seja fazer uma viagem, né, ou trocar de carro dentro de alguns meses, né, de 6 meses a 1 ano. Então, nesse caso, como é uma aplicação mais curta, é interessante que a gente tenha aplicações, né, com alta liquidez e com pouco risco. Porque se a gente tiver uma perda nesse caminho, não vamos ter tempo hábil, né? Tempo suficiente para recuperar uma possível perda. Então, nesse caso, é mais interessante que tenha boa liquidez com baixo risco, né? Já se o objetivo for, por exemplo, comprar uma casa,
né, pensando que a gente está iniciando hoje os investimentos para comprar uma casa lá no futuro, essa é uma aplicação de prazo mais longo e o montante também vai ser mais alto. Então aqui faz sentido a gente escolher aplicações pensando no longo prazo, né, onde é possível a gente obter uma melhor rentabilidade do nosso capital e controlar o risco, né, isso sempre é muito importante. E nesse caso a gente tem que ter um cuidado redobrado. Primeiro porque o montante, né, de valor vai ser um investimento mais alto e também porque, como a gente está pensando em longo prazo, o cenário econômico pode sofrer oscilações, né, variações. Então é muito importante que a gente tenha um acompanhamento desses investimentos, né, e sempre estar reavaliando conforme mude o cenário, né, para estar buscando melhores alternativas e não estar se expondo tanto ao risco do mercado. E por fim, né, se o objetivo for fazer uma reserva pensando na sua aposentadoria ou na liberdade financeira, aqui sim, como a gente não tem exatamente um prazo definido, né, ou podemos até ter metas, mas não é uma aplicação onde a gente vai ter realmente, né, a necessidade de fazer um resgate dentro de um prazo, aqui é possível fazer diversos tipos de aplicações com diferentes níveis de risco, né, e também buscando sempre trazer uma rentabilidade adequada, mas controlar bastante o risco da carteira, isso é muito importante. Tá? Então, nesse caso, a gente pode maximizar os nossos lucros e controlar as perdas, né? De repente, uma aplicação pode sofrer alguma perda e a gente compensar com outras, né? Perfeito. Carlos, muito bons os exemplos que você trouxe, realmente são exemplos comuns hoje que a gente tem aí na sociedade em geral, né? E uma parte que você comentou que é muito interessante é que realmente os nossos investimentos eles são como os nossos planos, tá? Então, de vez em outra, você vai precisar parar para ver se você precisa mudar alguma coisa nele. Seja isso por uma questão do nosso cenário econômico, do nosso cenário político, ou seja lá o que for, mas muitas vezes o investimento que você faz hoje, amanhã ele pode já não ser mais o ideal. Então é necessário sempre estar reavaliando, estar sempre se informando para que você consiga manter os seus investimentos num nível ok, ali onde você consiga obter resultados melhores e sempre focando nos teus planos. Então se o teu plano mudou, o teu investimento também pode necessitar de uma mudança, tá? Outra questão que é bem interessante, a gente precisa até comentar, é justamente o trabalho da assessoria de investimentos, que hoje é levar essa informação, levar toda essa questão para o nosso cliente para que ele consiga ter essa vantagem das informações e consiga avaliar se a carteira dele está indo bem ou não. Então, muitas vezes não é só avaliar resultado, não é só olhar se você teve um resultado ok em um mês legal ali, mas também avaliar se você precisa estar fazendo essas alterações conforme foi conversado, tá? Muito bom, Luciano. E para finalizar, nós trazemos aqui dois diferentes cenários, né, para enfatizar a importância do longo prazo quando a gente pensa nos investimentos, né, a importância dos juros compostos, então, e a gente sempre, né, ter esse viés de longo prazo, qual que é a diferença, qual que é o impacto prático que isso tem nos nossos investimentos. Né? Então aqui nós trazemos dois personagens, o Pedro e a Roberta, né? Então vamos considerar que o Pedro iniciou os investimentos logo no primeiro emprego, né, aos 20 anos, poupando R$500 todos os meses. Né? Se nós considerarmos para ambas as pessoas, né, ambos os personagens, uma taxa média de retorno de 0,7% ao mês e que ambos investiram até os 55 anos. Né? Então, o Pedro teria 35 anos de tempo de aplicação, o valor bruto, né, que ele pouparia ao longo do tempo seria R$210 mil, ele teria um valor acumulado com os rendimentos, né, e os juros que ele teria obtido com as suas aplicações de R$1.265.000. Enquanto a Roberta, né, ela tem outro perfil, ela esperou ter uma promoção no emprego dela para começar a poupar realmente. Ela estava poupando mais do que o dobro do Pedro, né, começou então com R$1.200 todos os meses. Então, após, né, 25 anos, que seria o prazo de investimentos que ela acumulou, ela teria R$365 mil brutos, né, que ela poupa, e chegaria a um montante final de R$1.218.000. Então, praticamente R$50 mil a menos do que o Pedro, sendo que ela poupa mais do que o dobro. Né? Então, aqui a gente está trazendo um exemplo prático para vocês do quanto é importante. Né? A gente está sempre buscando ter esses retornos de juros compostos e aplicações de longo prazo, né? Para a gente formar uma boa reserva financeira ou pensar em aposentadoria lá na frente. Pessoal, por hoje é isso. Luciano, obrigado pelas contribuições e desejamos a vocês uma excelente semana. Até a próxima semana. Muito obrigado e até a próxima semana.